dos anos a nossa capacidade de lidar com escalas cada vez menores, a gente chegou na escala nano, e nessa escala começa, sim, a surgir alguns efeitos de mecânica quântica. A ideia agora é aproveitar, né, todo esse conhecimento de forma a construir dispositivos quânticos, certo? E aí, em dispositivos quânticos, quando se fala em dispositivo quântico, a primeira grande discriminação que a gente tem que pensar é justamente que esses dispositivos, eles são formados por hardware, o firmware e o software, né? Então, o software, ele é basicamente um algoritmo quântico, tá? Então, ele vai lidar ali justamente com o controle dos resultados obtidos no dispositivo. O hardware, como a gente já tem bem essa noção também do hardware, ele está ligado justamente com a questão da arquitetura física, né? Então, em termos de arquitetura, a gente pode ter, né, hoje, né, há muito estudo sobre qubits supercondutores, os íons aprisionados, fótons, quantum dots, transporte eletrônico. E o firmware é justamente a camada que promove a sincronização do hardware com o software, certo? Então, essa camada ela é super importante. E aí, do contexto geral de dispositivos quânticos, é um cenário bastante, acho que conhecido de todos, que a gente está numa perspectiva de aprendizagem ao controle do ruído. Por quê? Todas essas três camadas aqui, elas são camadas muito sensíveis, né? Então, o funcionamento de dispositivos quânticos hoje, todos eles, para quem aqui, alguém que esteja aí, seja entusiasta aí da literatura, ou até mesmo especialista, sabe que, né, todos os estudos reportam trouxe aqui só alguns apanhados, né, de revistas. Então, dispositivos quânticos semicondutores, a questão de ruído envolvendo na carga e no spin, né? Então, no Nature Physics, né, um PRL, tudo tem trabalhos mais recentes. A questão de emaranhamento óptico-mecânico e a sensibilidade, o estudo justamente dessa tolerância ao ruído. Tá? Aqui também tem a questão de mitigação do ruído em dispositivos quânticos, Physical Review Applied. Aqui uma NPJ, Quantum Information, justamente falando de tolerância a falhas, justamente relacionada a qubits e ruídos. Então, esse cenário de ruídos, de perturbações em dispositivos quânticos, é algo ali que é a temática, é a motivação central dos estudos que eu vou trazer hoje. Tá? Inclusive, esse trabalho aqui traz, né, a questão de aprendizado eficiente de ruído quântico, que é justamente nessa tentativa de fazer com que a gente, já que a gente não consegue eliminar, a gente tem que aprender a lidar com. Tá? Então, a primeira grande motivação é essa, que assim, a gente está numa perspectiva de que a gente tem que saber, o ideal é a gente aprender quais as consequências dos ruídos, né, nos dispositivos. Na linha de trabalho em que eu sigo, né, que é uma parte de investigação mais básica, eu não estou lá na ponta de modelagem de um dispositivo específico, tá? Então, eu estou aqui estudando sempre uma física um pouco mais básica. Então, o estudo que eu trago hoje, ele tem um conceito de saber que determinados sistemas são regidos por equações. Essas equações, elas têm soluções uniformes, certo? Ou seja, seriam soluções em que elas tendem a permanecer estáveis. E a ideia é estudar justamente o que um ruído inicial poderia promover. Será que o sistema continua a responder de maneira que essas soluções são estáveis, permanecem estacionárias ao longo do tempo, ou elas podem evoluir para outras dinâmicas? Tá? Então, essa equação aqui, por exemplo, que é um trabalho motivador aqui
do Chaves Filho, Lima e Lira, eles estudam um cenário de instabilidade modulacional, que é justamente essa descrição que eu fiz para vocês. Certo? Então, esse tipo de equação aqui, ela pode descrever tanto a propagação de um impulso óptico em uma cadeia de guias de ondas não lineares. Tá? Então, no contexto óptico, eu tenho aqui o termo de interação entre dois guias de onda. Tá? Esse aqui seria o termo responsável ao índice de refração do guia. E esse termo aqui seria o termo o tipo de não linearidade tipo Q, como se o meu guia de onda ele fosse tipo Q, em que ele responde a intensidade. O índice de refração muda em função da intensidade do feixe. Então, essa equação aqui, a equação de Schrödinger, ela é equivalente à equação de Schrödinger, ela vai descrever como é que esse sistema evolui. Mas uma equação semelhante a essa, ela pode descrever também um transporte eletrônico em redes unidimensionais. Então, esse aqui seria o termo de hopping de primeiros vizinhos entre os sítios, esse aqui seria o acoplamento on-site, e esse aqui seria um termo de acoplamento entre elétron e os sítios da rede. Então, o grau de vibração da rede, dos sítios da rede, gera também um componente efetivo não linear. E em um condensado Bose-Einstein, unidimensional, essa não linearidade aqui surge justamente por conta de interações interatômicas do meu condensado. Então, é uma equação de Schrödinger fundamental que eu consigo, basicamente, aplicá-la em 3 hardwares. Lembra do que eu falei, né? De software, firmware e hardware. Então, 3 hardwares diferentes, eles podem ser direcionados, ser modelados por uma equação de Schrödinger desse tipo aqui. Tá? Então, nesse trabalho aqui de Chaves Filho, o que eles mostraram, basicamente, qual foi a perspectiva? Eu tenho aqui esse sistema, eu coloco o sistema, então, com a solução estacionária, ou seja, como se fosse todos os guias de ondas têm a mesma amplitude, coloco uma perturbação inicial e vejo qual é a tendência a desenvolvimento dinâmico. Então, eles mostram que, brincando ou ajustando a não linearidade do sistema, o sistema ele deixa de apresentar um cenário estável para ter respirações. Isso ficará mais claro daqui a pouco, nos próximos estudos. Começa a ter respirações periódicas, então aqui é o índice da rede e aqui é tempo. Então, começa a ter respirações periódicas. Essas respirações vão aumentando à medida que aumenta a não linearidade. Então, aqui já surgem 2 modos de respiração e a frequência aumentou. Com a não linearidade ainda mais alta, eu fico com um padrão meio caótico e aqui eu chego num cenário de autoaprisionamento. É como se o sistema ele sai de uma solução completamente uniforme e agora ele ficou completamente concentrado. Então, aquela solução, ela agora convergiu para ficar concentrada em alguns sítios da rede. Certo? Então, esse foi o primeiro trabalho motivador. Por quê? Porque eles fizeram em um sistema em que alguns ingredientes que aparecem comumente aqui nesses sistemas, principalmente no contexto óptico, que foi nossa motivação principal, foi um hardware óptico. Então, existem algumas perspectivas aqui que a gente ficou interessado. Tá? Então, aí vem aqui já o primeiro trabalho que a gente desenvolveu, né, que foi publicado aí em 2023. Tá? E aí, o que envolve esse nosso trabalho? Veja que a equação de Schrödinger, ela é muito parecida, tá? Só que o termo não linear agora tem esse elemento agora que é novidade. É diferente do que estava no trabalho de Chaves Filho. Por quê? Porque isso aqui é um termo de saturação da não linearidade. Então, no contexto óptico, existe a possibilidade dos sistemas não terem não linearidade. Alguns sistemas apresentam não linearidade tipo Q, que é aquela que eu apresentei, mas alguns sistemas têm uma não linearidade que ela também é de terceira ordem, mas ela tem um termo de saturação. Tá? Então, esse zeta aqui é justamente o parâmetro a mais aqui, que é chamado de saturação da não linearidade.
E aí, o que a gente... O hardware, né, basicamente, que a gente está querendo investigar é um hardware óptico, nossa motivação aqui é ótica, então, essa equação aqui, ela está sendo aplicada a esse sistema aqui. Imagine um conjunto de guias de ondas acoplados, certo? Com interações de primeiros vizinhos. Então, esse beta aqui é o componente responsável para que uma onda, um pacote de onda que eu entre aqui, né, um feixe que eu entre aqui, ele vai fazer a transferência para esses dois caras, tá? Esse alfa está relacionado ao índice de refração. Então, eu estou considerando uma rede completamente homogênea, então, alfa é o mesmo, e eu estou fazendo ele como referência aqui, então, eu coloco ele igual para todo mundo, beta é unitário, né, uma vez que eu estabeleci isso como referência, esse beta aqui é unitário, tá? Do ponto de vista de modelagem, e ele é só de primeiros vizinhos, e eu vou ter aqui dois parâmetros a investigar. Um é o Ki e outro é o zeta. Quando o zeta for zero, a expectativa é eu recuperar o trabalho de Chaves Filho, tá? E aí a ideia da gente é justamente ver o que acontece com o sistema quando eu inserir zeta, né? A saturação. Então, aqui, embora a nossa motivação seja fotônica, né, mas esse tipo de não linearidade saturável já foi reportado também em estudo de sistemas eletrônicos, certo? Então, qual é a nossa condição inicial, né, para a gente entender bem qual é a perspectiva de análise, que é o de estabilidade modulacional. Então, eu vou entrar aqui com um feixe uniforme em todas as fibras. Eu não vou estudar necessariamente o transporte através da fibra. O transporte, em linhas gerais, eu ia inserir... Vocês conseguem ver a ponta do meu mouse? Conseguem, né? Perfeito. Então, sim, professor, dá para ver. Valeu, obrigado. Então, se eu estivesse estudando de maneira mais tradicional só o transporte através desse sistema, eu ia concentrar, por exemplo, o meu feixe aqui nessa fibra central e analisar como é que esse feixe ia se propagar e ia sair lá no final. Como é que era o padrão aqui. Não é este cenário. Tá? Eu estou num cenário em que eu já assumo que todas as fibras eu estou entrando com uma porção igualitária em toda a fibra, ou seja, a função de onda ela está uniforme em todas as fibras. Tá? Como ela é uniforme em todas as fibras, o padrão que se espera e que de fato é observado o cenário de saída é realmente todo mundo uniforme também. Então, do jeito que eu entro uniforme aqui, eu saio lá. A grande questão, que é o ponto-chave, eu crio uma perturbação inicial, e é somente uma perturbação em um estágio de tempo. Não é uma perturbação que é persistente. Eu vou distribuir a função de onda uniforme e coloco um ruído muito fraco apenas no tempo inicial. Tá? Se vocês pensarem num setup óptico aqui, é como se eu estou com um feixe inserindo na fibra e em um determinado momento o sistema ele passa por uma flutuação por exemplo, por flutuação na voltagem do equipamento ou algo do tipo, em que a modulação nos guias de onda deixa de ser exatamente igual e tem uma modulação levemente alterada com 10 a menos 3 de amplitude. Então, para uma rede de 100 sítios, é como se a π quadrada ficasse aqui, né? Então, é 1 sobre 100 elevado ao quadrado, fica 0,01. Todo mundo recebe essa porção do feixe. Eu estou considerando aqui um cenário normalizado, né? Pensando na mecânica quântica. E aí, o que acontece? Eu coloco um ruído muito pequeno. Então, isso aqui é como se fosse um zoom dessa curva. Então, há uma perturbação muito pequena na entrada. E essa perturbação ela não é persistente. É uma perturbação no tempo zero. O sistema está lá, perturbei. A partir da perturbação que some e não aparece mais no sistema, como é que o sistema vai reagir? O sistema continua uniforme ou o sistema evolui para outro comportamento? Então, nosso estudo é basicamente isso. É como é que uma perturbação do sistema pode mudar completamente o cenário de estabilidade. Tá? Então, aqui são 3 situações, ainda zeta zero. Tá? Então, a gente aqui caracterizou de outra forma, mas
uma não linearidade pequena, aqui de 0,125, 195, veja, né? Aqui é como se fosse os índices dos guias de onda, é como se os guias de onda tivessem aqui, e esse parâmetro T aqui é como se fosse o alongamento dos guias de onda, certo? Então, veja que eu entro uniforme e saio uniforme. O sistema ficou uniforme. Ele sustenta uma perturbação inicial. Mas se a não linearidade for um pouco mais alta, ele começa a apresentar modulações. É como se agora o feixe óptico não fosse mais uniforme ao longo dos guias, ele, ao longo do eixo, ele começasse a se concentrar em algumas, apresentar ondulações, né? Onde ele se concentra em alguns guias, depois fica completamente estendido, se concentra em outros guias. Tá? Então, começa a ter esse caráter respiratório aí da função de onda. Se a não linearidade for ainda maior, eu evoluo, eu começo aqui rapidamente, eu entro no modo um pouco errático aqui, parecendo um modo caótico, e depois de uma certa profundidade do guia, esse camarada ele evolui para um cenário em que todo o feixe óptico se concentra em alguns sítios. É como se eu tivesse um processo de localização do feixe óptico, naquele guia de onda que eu te falei, que eu mostrei para vocês. Certo? Então, isso aqui a gente chama o cenário de self-traveling. Essa perspectiva aqui é zeta-zero, ela recupera completamente os resultados lá do paper de motivação. Né? Então, ele apresenta aqui, 0,95, a função de onda fica estendida. Com a não linearidade intermediária, ela começa a apresentar respirações, e para uma não linearidade ainda mais forte, ele culmina aqui para uma região que ela fica auto-armadilhada. Então, agora o que a gente faz é, vamos mudar o zeta e ver o que acontece. E aí a gente vê que, né, esses gráficos aqui, eles têm o mesmo Ki, tá? Na linha a gente permanece o Ki e a gente altera aqui na coluna o zeta. Então, zeta 0,5, primeira coisa que a gente observa aqui, nessa região, a amplitude e a frequência dessa oscilação diminui, com zeta ainda maior, eu eliminei a respiração, ou seja, o zeta aqui, ele meio que tornou o meu sistema menos sensível ao ruído inicial, então ele tolerou mais o ruído, a perturbação, e sustentou aí a solução uniforme. E nessa perspectiva de não linearidade 3.6, ele tirou o sistema desse cenário de localização do feixe, de self-trapping. E ele regrediu, digamos assim, ele fez com que o sistema apresentasse apenas o cenário caótico. Tá? Então, foi uma primeira análise que a gente fez, óbvio que a gente precisou agora, a ideia foi caracterizar como é que Ki estabelece essas transições. Porque existem 4 regimes dinâmicos bem marcados aqui. Um é o cenário estável, onde a solução fica uniforme e sensível ao ruído. Outro é o cenário em que ele tem respirações regulares. Outro cenário é o modo tipo caótico, e são respirações indeterminadas. E, por fim, é o cenário em que ele fica auto-aprisionado em uma região da rede. Como é que a gente mapeia esses camaradas? Tá? Então, essa foi a proposta da gente a partir desse primeiro mapeamento. A gente lançou mão da função participação. A função participação ela é uma medida aproximada de quantos sítios da rede elas são sensivelmente visitadas pela função de onda. Tá? Então, veja aqui, ó, eu estou com zeta 0, e a função participação aqui me mostra, na primeira configuração, né, eu estou fazendo a função participação reescalada, dividido pelo tamanho da rede. Então, aqui está todo mundo, a função de onda permanece estendida em toda a rede, começa com a não linearidade um pouco mais alta, começa até as respirações e culmina aqui no autoaprisionamento. No autoaprisionamento, ela fica toda concentrada em uma região pequena. Por isso que a função participação é pequena. Tá? Quando eu ligo o zeta, eu começo a ter agora a sustentação do modo tipo caótico, em que ele fica respirando de maneira indeterminada. Tá? E aqui com zeta suficiente, nessa região eu elimino a respiração e eu mantenho o sistema ainda estável, né, com soluções estáveis. Então, só para a gente ter uma ideia, esse cenário aqui descreve esse que eu mostrei,
esse aqui descreve essas respirações, esse aqui descreve esse comportamento, e esse aqui descreve justamente esse comportamento, onde ele ficou concentrado aqui em algumas regiões. Tá? E aí, o que a gente fez foi variar zeta e Ki para o mesmo tamanho de cadeia e ver justamente qual era o momento de transição, qual era o momento que o sistema deixava esse regime estável e começava a apresentar respirações. E o resultado que a gente encontrou foi justamente esse. Esse aqui era o resultado conhecido da literatura, que era justamente com zeta zero. A gente mostrou que o zeta ele cria realmente um crescimento linear aqui do Ki crítico. Né? Esse Ki crítico aqui é quando eu saio do regime de soluções uniformes, ou seja, o sistema ele é resistente à perturbação inicial, ao ruído inicial, e ele passa a desenvolver respirações periódicas, né? Aquelas respirações bem comportadas. Esse aqui é o ponto de transição, é o limiar de transição de um para o outro. Então, esse limiar de transição cresce linearmente aqui. A gente avaliou também, do ponto de vista analítico, como é que esse sistema depende do tamanho da cadeia. Tá? Então, do ponto de vista em que não tinha saturação, essa transição ela é regida por esse termo aqui. E quando eu coloco a saturação, a gente encontrou aqui que existe um termo de a mais, né, de correção em função da saturação. Isso aqui foi obtido de forma analítica e a gente corroborou com o nosso encontro, nossa investigação numérica. Então, veja que numericamente ele cai com 1 sobre N, que é justamente essa razão aqui, e quando a gente coloca com zeta, ele tem um termo de correção aqui, onde ele cai com N ao quadrado. Então, a gente vê essa curva um pouco criando assim uma certa deformação, que é justamente a correção desse termo. Tá? Então, corroborando aí o numérico e o analítico. Só que, veja, agora a gente só fez um mapeamento de uma transição, que foi uniforme para respirações. A ideia agora é como é que a gente sai de respirações regulares para as respirações tipo caóticas. Então, o que a gente observou? Né? Era também conhecido da literatura, e a gente não era tão bem conhecido, mas a gente encontrou uma descrição de que, à medida que eu vou me afastando do ponto crítico dessa transição, eu vou aumentando a não linearidade, né? Eu vou aumentando a frequência e o grau de respirações. Então, vejam, com que 205 eu tenho respirações com certa frequência e profundidade, quando eu coloco 0,210, aumenta a profundidade e a frequência, e assim vai. Isso com zeta zero, era o que era conhecido da literatura, que a gente, né, reportou. Quando eu coloco zeta, veja a diferença. Zeta zero, a frequência das oscilações, à medida que eu me distancio em não linearidade do ponto crítico, ele aumenta, a taxa de crescimento da frequência é maior. Ou seja, é como se o sistema ele convergisse mais rapidamente para um cenário de múltiplas respirações, certo? E aí, quando a gente faz uma investigação da função participação, o que a gente observou aqui? Né? Isso aqui é uma plotagem de P mínima, a participação mínima em função do Ki, né? Para diferentes zetas. O que basicamente é isso? Participação mínima seria, eu vou computar toda vez que o sistema ele alcança esse mínimo aqui da função participação, eu vou registrar isso no arquivo. Então, eu fico registrando e eu vejo aqui, ó, que a gente está num regime de não linearidades bem pequenas, a gente está nesse regime aqui. Ó. Então, o que acontece? Ó, eu tenho respirações sempre da mesma profundidade, igual eu estou vendo aqui. À medida que eu vou aumentando a não linearidade, eu vou aumentando a profundidade. Então, o primeiro ponto é aqui, o segundo ponto é aqui, o terceiro aqui. Chega um momento que esse cara começa a respirar em diferentes profundidades. Isso aqui é uma sinalização que ele entrou no modo tipo caótico. Tá? Dando zoom, então, essa região aqui é a região de respirações regulares, que são essas aqui, em que eles respiram de maneira... Eles não só respiram de maneira
sempre da mesma profundidade, com uma frequência bem determinada, como eles voltam sempre para o cenário totalmente estendido. Então, é como se a modulação do sistema ele está em todas as fibras ópticas, depois ele se concentra em uma, volta todo mundo, se concentra em uma e volta. E essa transição aqui é justamente quando eles começam a apresentar respirações completamente aleatórias em várias fibras. Tá? Então, o que a gente observou? De novo, varrendo as configurações para Ki e Zeta, a gente encontrou que a zona de respirações regulares ela fica muito sensível à saturação. Ela diminui à medida que a gente aumenta zeta. Então, essa aqui é a região das respirações regulares e aqui é a transição, a linha de transição para a região de oscilações tipo caóticas. Tá? Então, isso aqui cai. Respiração tipo caótica é nessa perspectiva aqui, que eu mostrei para vocês anteriormente. Se eu fizer um pequeno recorte aqui no tempo, né, basicamente o que eu observo é algo desse tipo aqui. Tá? Então, é como se eu estivesse dando um zoom em uma janela de tempo aqui. Quando eu olho nessa perspectiva, eu vejo claramente que existe um pico aqui que é mais proeminente. E aí, na época, a gente estava estudando aqui no Instituto, o grupo, um cenário de Hog waves quânticos. Né? Então, Hog wave é um estudo de ondas extremas que nasceu na oceanografia, e a proposta da gente é que exista Hog waves no cenário quântico também. E aí a ideia da gente foi, quando a gente observou isso aqui, será que não existe aqui, nesse modo caótico, uma existência desses eventos extremos, que é o surgimento de Hog waves? Então, a gente foi fazer justamente o tratamento conhecido da literatura, que é aqui para a gente demonstrar que fazia sentido a gente investigar a Hog wave, a gente olhou para isso aqui, essa curva, essa linha tracejada é um recorte espacial, né? Eu escolhi um eixo espacial aqui e acompanhei ao longo do tempo. Veja que esse pico é justamente esse cara aqui. É um evento raro de alta amplitude. Isso basicamente é o primeiro conceito associado à Hog wave. Quando eu faço a linha espacial aqui, ó, a linha temporal, eu vejo que esse cara também, de novo, tem um destaque. Só que aí vem a pergunta, né, que vocês provavelmente estão aí curiosos, o que significa essa linha aqui, linha vermelha? Essa linha é a linha de limiar, é o threshold da Hog wave, por isso que tem o Hog wave. Como é que eu computo isso aqui? Eu vou pegar toda a evolução temporal do camarada, pegar essas oscilações aqui e dividir ela em 3 estágios, certo? O terceiro tercio, que é o mais alto dessas amplitudes, eu vou tirar a média desse terceiro tercio. E o que o protocolo de Hog wave assume aqui qualquer onda que seja 2 vezes maior do que a média do terceiro tercio, ela pode ser considerada uma Hog wave. Então, eu divido esse espectro aqui de amplitudes em 3 pedaços, tiro a média do terceiro maior pedaço, e toda onda que der maior do que 2 vezes ela, que aí está delimitado justamente por essa linha, é o limiar de Hog wave. Então, essa aqui, por exemplo, essa é uma linha que está maior do que as outras, maior do que todas as outras. Mas esse evento aqui não pode ser considerado uma Hog wave. Nem esse, nem esse, nem esse. A única que aqui é Hog wave, de fato, é esse cara aqui. Tá? Mas isso é um indicativo que existe Hog waves, mas o protocolo adicional é que a gente estude justamente a PDF dessa distribuição. Então, na PDF da distribuição, a gente vê um comportamento que o pessoal chama na literatura de L-shape, onde eu traço aqui a linha de threshold e eu vejo que existem poucos eventos acontecendo acima do limiar. Mas, de fato, o protocolo garante que, nessa perspectiva, nessas configurações intermediárias, eu tenho, sim, uma característica de Hog wave no meu sistema. Tá? Então, naquela fase de não linearidade intermediária, o sistema é
está sujeito a apresentar log waves. E aí vem, então, a gente está estudando justamente o limiar do cenário caótico para o self-trapping, né? A gente já chegou no caótico, eu só fiz caracterizar o caótico, falar que ele apresenta esse comportamento de log waves, mas a ideia da gente aqui foi observar, veja, zeta 0, o limiar de sair do modo caótico para o self-trapping acontece aqui em 3 ponto alguma coisa, tá? Quando eu vou aumentando a não linearidade, eu já estou aqui em 4, 4 e quase 4,5 e quase 6. Veja que a saturação está empurrando, está aumentando a amplitude da zona caótica, tá? Ao mapear justamente esses pontos de transição, a gente vê que a transição para o regime de self-trapping, ela tende a crescer com zeta, apresentando esse comportamento aqui de aproximadamente uma raiz quadrada. Tá? E aí, nesse primeiro trabalho, sim, eu esqueci de falar uma outra coisa, que é justamente nesse regime de self-trapping, né? Nesse regime de self-trapping, eu escolhi aqui 2 configurações demonstrativas, mas fazendo um recorte aqui, ó, essas linhas demonstram justamente esse recorte do perfil da função de onda no espaço. Esse perfil é do tipo secante hiperbólica ao quadrado, né? Então, é um perfil conhecido na literatura como um Bright-Soliton. Então, veja que, a depender das configurações do meu sistema, uma simples perturbação pode tirar o meu sistema de um cenário em que ele está completamente uniforme, onde todos os guias de ondas estão com a mesma amplitude, pode levar para a formação em que existe um Bright-Soliton no meu sistema. E esse Bright-Soliton significa a onda fica confinada em poucos sítios aqui, formando essa secante hiperbólica ao quadrado. Certo? Então, juntando todas essas informações em um diagrama, zeta aqui, né? Então, não linearidade em termos de saturação. Eu vejo que o sistema ele está suscetível a ruído inicial, mas ele suporta os estados uniformes somente nessa região baixa aqui. A depender da não linearidade e da saturação, eu tenho respirações regulares que tendem a afunilar, né? Lembra que é justamente essa curva. Essa aqui cresce, essa afunila, então essa região é assim. A zona caótica é a mais beneficiada, porque com o aumento da saturação, esse cara está decrescente e esse cara está crescente. Então, a convergência aqui do sistema é justamente para uma zona caótica. E aqui tem a região da formação tipo sólido. Certo? Então, esses aí são os resultados do primeiro trabalho. Tá? Espero não estar falando devagar demais, mas eu vou acelerar. E aí, no segundo trabalho, sintetizando aqui nossa motivação foi, a gente pode ir além do cenário unidimensional, faz sentido a gente ir além do cenário unidimensional. Então, existem alguns estudos na literatura que exploram esse cenário óptico, inclusive no contexto de aplicação real de experimento, tá? Em cenários bidimensionais. E aí a gente, então, falou, bom, vamos ver o que a literatura reporta nessa perspectiva de sensibilidade ao ruído. E o mesmo trabalho de Chaves Filho, eles apresentam que uma rede homogênea bidimensional, a transição para o regime uniforme, ela é direta para o regime de self-trapping. Eu não passo mais por aqueles modos intermediários de respirações ou modos tipo caóticos. Certo? A transição é direta. E o sistema, ele, na verdade, ele tem uma alta sensibilidade. Eu preciso de não linearidades muito altas para eu tirar o regime do cenário uniforme e cair no self-trapping. Então, ele não é sensível ao ruído, ele suporta aí, é preciso de não linearidades muito fortes. O que eu chamo de rede uniforme? Né? Então, eles consideraram uma rede quadrada, tá? Em que todos os índices, o equivalente a isso, né? Uma rede quadrada, em que todos os sítios da rede têm o mesmo índice de refração. E aí a gente falou, ok,
a gente já conhecia na literatura outra perspectiva fotônica, que era do estudos aqui do Longhi, que o Longhi com outros colaboradores, eles começaram a estudar um análogo fotônico de um sistema que era conhecido no contexto de transporte eletrônico, que é um contexto de partículas correlacionadas. Tá? Então, o Longhi inicialmente propôs aqui um análogo fotônico de maneira teórica. Depois ele começou aqui o trabalho justamente com Giuseppe Della Valle e chegaram, então, a conseguir mobilizar um conjunto de pessoas que conseguem fazer esse tipo de construção experimental. Então, aqui é a descrição do trabalho deles, que deu a Nature Communications, em que eles pegam um guia de onda, né, um conjunto de guias de onda quadrado, numa estrutura quadrada, e modificam o índice de refração dos caras do meio. Essa mudança do índice de refração, ela é equivalente no cenário, né, que é um análogo eletrônico, é equivalente à interação tipo Hubble entre duas partículas. Tá? E esse trabalho deles, eles conseguiram recuperar uma física que estava já descrita em dois contextos. Esse aqui é o contexto teórico, tá? E esse aqui é um contexto em que o pessoal conseguiu comprovar a proposta teórica aqui desse paper. Eles conseguiram fazer esse mapeamento, essa observação em um condensado de Bose-Einstein. Então, aqui eles fizeram um análogo fotônico mostrando, ó, se eu colocar um índice de refração aqui, é como se eu tivesse um sistema de duas partículas interagentes com um termo de interação on-site ali. Então, a nossa motivação foi essa, né, que motivou esse trabalho que foi publicado recentemente, foi publicado esse ano. Então, nosso sistema agora, ele descreve isso aqui. Eu tenho um guia de onda quadrado, tá? Os guias de onda da diagonal aqui têm índice de refração diferente. E esses guias aqui, então, esse índice de refração diferente, ele meio que está modelando um análogo fotônico de duas partículas interagentes, que são interação tipo on-site, do tipo Hubble. Tá? Essa foi nossa motivação. A proposta é a mesma, eu entro com guia, com um feixe uniforme em todo a grade aqui e crio uma perturbação inicial somente no tempo zero e vejo como é que o sistema vai evoluir. Tá? Então, aqui é uma imagem representativa de como seria o nosso sistema fotônico. Né? Então, o eixo do tempo aqui é justamente o alongamento ao longo dos guias, e isso aqui tem a grade, com os caras da diagonal tendo um índice de refração diferente. Tá? E aí vem, então, primeira perspectiva, o termo a ser estudado aqui é justamente o termo U. Né? Então, U igual a zero deve recuperar o cenário já conhecido da literatura. Tá? Então, a gente vê que a transição ficou direta, ó, eu fui não linearidade, aumento um pouco, quando eu aumento acima de um limiar, eu começo a autofocalizar, né? Autoaprisionar a luz em alguns guias de onda. Eu estou olhando apenas o perfil aqui em N, tá? Eu esqueci de mencionar isso. Por facilidade nos gráficos, eu vou olhar apenas esses eixos. É como se eu estivesse olhando uma perspectiva ao longo somente de N, e depois eu vou ficar olhando ao longo de N e de N. Certo? Então, olhando apenas aos olhos de N, eu vejo essa transição sugerida na literatura, tá? Essa transição, ela corrobora a perspectiva da literatura, tá? Então, a transição deve acontecer em aproximadamente 19,739, e a gente vê que a transição está acontecendo justamente nessa região. Então, ok. E quando a gente coloca U, a gente começa a ver dinâmicas completamente diferentes. Então, veja que agora, colocando U diferente de zero, eu começo a ter comportamentos, de novo, de respiração e comportamentos a priori tipo caótico aqui, antes de chegar na transição de self-tracking. Então, sim, esses componentes ali com interação tipo Hubble, eles de fato vão contribuir aí para enriquecer o cenário dinâmico do sistema. Tá? De novo, vou para a minha função participação. Aqui eu vou olhar para a função participação ao longo somente de um dos eixos, né? ou N, eu escolhi o N para
para ficar mais fácil de olhar o sistema. O igual a zero, né, eu recuperei aqui as mesmas características que a gente viu no gráfico tridimensional agora. Não linearidade fraca, o sistema permanece uniforme. Quando eu coloco um valor um pouco maior, ele começa a cair para a região de alto aprisionamento. E quando eu tenho o diferente de zero, começa a surgir modos de respiração regulares, modos de respiração tipo caótico, e depois começa a ter o self-trap. A questão é, como é que essa mudança de transição, como é que esse surgimento de novos regimes dinâmicos, eles dependem do parâmetro que está inserindo esses regimes dinâmicos, né? Então, como é que esse termo ali, ele vai contribuir? A gente precisa caracterizar isso melhor. Então, a primeira tentativa, eu segui a mesma metodologia do primeiro trabalho. Eu tentei calcular o P mínimo, tá? Então, quando eu fui para o P mínimo, eu vi aqui, ó, U igual a zero, o camarada está uniforme, depois de um ponto de transição, ele cai para o self-trapping. A transição é direta. Quando eu coloco o 0,10, ele vem e começa a apresentar uns modos de respiração aqui. Vai aumentando esses modos, né? E aí eu vou observando, e aí tudo indicou, eu falei, beleza, a gente tem aqui a existência de uns modos de respiração bem comportados e uns modos de respiração tipo caótico e o self-trapping. Então, tudo estava levando a crer que, a partir daqui, o mapeamento estava tranquilo, ia ser muito parecido com o caso unidimensional. Só que aí a gente precisa sempre aferir bem e olhar com detalhe, né? Então, aqui, só para a gente mostrar uma perspectiva, escolhendo U igual a 2, eu olho para esse padrão de respiração e vejo que essa respiração ela tem a característica de uma respiração que tem uma frequência, a frequência principal é bem determinada, o pacote sempre chega à sua extensão completa. Então, isso parece uma respiração regular, mas nesse gráfico está sugerindo que ela é tipo caótico. Qual é a grande questão? Nesse gráfico aqui é o P mínimo. Então, existe aqui uma competição de dois modos de frequência em que esse mínimo aqui está sendo computado. Então, esse mapa de P mínimo aqui não é bom para a gente caracterizar a zona caótica da respiração regular, porque como surge uma frequência tipo batimento, uma competição do modo completamente estendido e um modo que fica preso ali naqueles guias de ondas da diagonal, então, esse mapa do P mínimo não me ajuda muito eu separar a região de respiração regular e zona caótica, tá? Então, aí a gente teve que se debruçar em outras quantidades físicas, certo? Uma quantidade física que a gente foi buscar foi justamente o centroide. Então, a gente foi olhar para o centroide ao longo dos dois eixos, o centroide ao longo do eixo N e o centroide ao longo do eixo M, tá? E a gente vê aqui, ó, a primeira coisa que tem respirações regulares, muito bem determinadas, e que, ao olhar N e olhar M, esses caras respiram exatamente na mesma posição. Está aqui, ó. Eles têm o mesmo valor em centroide. Significa que essas respirações estão acontecendo ao longo do eixo da diagonal. É como se o pacote que entra todo uniforme, ao longo do tempo ele vai respirando aqui. Ele fica todo uniforme, depois respira com foco aqui, depois uniforme, depois respira com foco aqui, nesse eixo. Só que existem algumas configurações para um U mais forte, né, e outra configuração de Ki, em que as respirações eles não acontecem ao longo da diagonal. Então, veja, ó, o N respira na posição de eixo de maior do que 50, com N maior, e o M menor. É a mesma respiração. Então, o que acontece? Essa respiração aqui está acontecendo justamente aqui, ó, que é N baixo e N alto. Ele respira aqui, fica uniforme, depois respira aqui, fica uniforme, respira aqui, fica uniforme. Essa é a dinâmica que está sendo descrita aqui. Então, mudar o U aqui é como se a gente fizer um olhar das partículas, é como se uma hora eles preferem ficar juntos e outra hora eles preferem ficar separados.
corrobora bem com a competição dos estados ligados, como se a interação tipo rampa fosse uma interação tipo colombiana, em que depois do limiar, as partículas, o custo energético de dupla ocupação, ele é alto demais. Então, é como se as duas partículas evitassem ficar juntas. Só que isso aqui é um análogo óptico, né? Então, o modo óptico, ficar nessa fibra da diagonal, é muito custoso para o sistema, então eles preferem ficar oscilando fora da diagonal. Tá? Então, aumentando ainda em outras configurações, a gente vê um padrão de oscilação tipo caótico. Tá? Para caracterizar esse sistema caótico, a gente comparou com um cenário de respiração regular. Então, no cenário de respiração regular, o espaço de fase entre a função participação e a velocidade da função participação mostra o quê? Mostra um comportamento regular, digamos assim, aperiódico, mas regular, tem aquela competição dos dois modos de frequência, mas ele chega sempre no regime totalmente estendido. Quando eu estou no modo caótico, o comportamento é completamente imprevisível e a função de onda não chega mais na função totalmente estendida. Tá? E outra perspectiva foi pegar a função participação evoluindo e calcular a transformada de Fourier. Então, quando eu estou no cenário de respirações regulares, existem frequências muito bem definidas, uma principal e outras aqui de batimento, aquela competição entre as duas frequências. Quando eu estou no modo caótico, eu tenho um espectro aqui completamente tipo ruído branco, assim, né? Então, tem um espectro bastante ruidoso, o que caracteriza bem, ajuda a gente a discretizar onde é que está tendo regime de respiração regular e onde eu estou tendo regime de respiração tipo caótica. E, por fim, a gente observa no regime de self-trapping que pode existir um regime de self-trapping em que o modo fica focalizado o tempo todo na diagonal, que é esse caso aqui, ó. Ele ficou focalizado em um sítio aqui, ou ele ficou focalizado fora da diagonal. Então, veja, isso aqui é um N pequeno e um M alto. N pequeno é aqui, M alto é aqui. É como se nessa figura ali de U06 e Q23, o sistema evoluiu para ficar com o eixo óptico, né, a concentração do feixe evoluiu para ficar concentrada aqui nessa região, nesse quadrante aqui. Então, variando o que, o sistema pode evoluir para diferentes regimes dinâmicos. Juntando todas essas informações em um diagrama de fase, eu tenho aqui Q versus U, ele sai, certo? Então, é como se eu pensasse, meu hardware ele suporta um ruído aqui, ele evolui com a respiração ligada, que é aquela respiração que acontece ao longo do eixo diagonal, aqui. Ele evolui para uma respiração em que ele fica oscilando em torno da diagonal, que é não ligada, né? Ele fica alternando de um lado para o outro. Tá aqui, eu esqueci de mencionar, tem aqui, né? Estável, uniforme, o bound fica ao longo da diagonal, o unbound fica oscilando de um lado para o outro. O caótico é toda essa zona aqui caótica que vai se estreitando à medida que eu aumento o U. Tem o self-trap, que é o ligado, em que ele fica preso no guia de onda ao longo da diagonal, e o unbound, que ele fica fora da diagonal principal. Tá? Então, em linhas gerais, qual era a minha ideia? Né? Então, eu trouxe para vocês uma pergunta. Né? O que acontece quando eu tenho os estados uniformes e eu promovo aí algum tipo de ruído, e o que acontece se eles se tornarem instáveis? Né? A instabilidade aqui é em função da não linearidade do sistema e do ruído. E a gente vê que eles podem evoluir para diferentes regimes dinâmicos, pode ser respirações tipo caóticas, respirações regulares, ou até mesmo estados localizados. Esse caminho de transição, ele depende do sistema, depende dos parâmetros do sistema, do meu hardware. Então, vai depender da não linearidade, vai depender da geometria, se ele é unidimensional ou se é bidimensional. E nesse caso específico dessa apresentação, tanto a interação tipo Hubbard como a saturação,
eles são responsáveis por controlar esses regimes dinâmicos que a gente acabou de ver, certo? E isso aí, a ideia é justamente utilizar desse conhecimento para tanto proteger o hardware, como talvez ativar um cenário de interesse. Por exemplo, se eu quero alcançar um regime tipo solitônico, através dos dois sistemas, eu sei como eu chegar nesse regime solitônico. Tá? É uma perspectiva aí. Então, por fim, agradecimentos especiais aqui, tá? Já estou encerrando. Agradecimentos especiais aqui ao Luciano, ao Denilson, ao Fred. O Fred, eu acho que está aqui na sala, tá? Que é um dos coautores, né, do primeiro trabalho, e ao Anderson Buarque, tá? Esses 4 que participaram do primeiro trabalho. E o Luciano, ele também trabalhou aqui no segundo. Na verdade, os 2 trabalhos fizeram parte da tese de doutorado do Luciano, certo? Que a gente concluiu aí recentemente. O Denilson foi nosso aluno de doutorado aqui do grupo, que agora está como pós-doc lá no Ceará. O professor Frederico Passos é professor lá no Instituto Federal de Alagoas e que sempre que pode aí ajuda o nosso grupo. Aí o Anderson Duarte também foi cria aqui da casa e hoje está lá no Senai Cimatec, né? Então a Lorena conhece aí o Anderson. Então ajudou bastante aqui para a gente nesse primeiro trabalho, tá? Apresentando também um pouco do nosso grupo, rapidamente. Então esse aqui é o time dos alunos, tá? E esse aqui é um dos colaboradores mais presentes, tá? Então tem o quarteto que eu apresentei aqui, todos já doutores. E tem o Alex Costa, que também aí, né, prestigiou aí a apresentação, eu vi que o ícone dele aí. Alex é o professor também do Instituto Federal de Alagoas, que tem aí participado das reuniões de grupo, a gente está tentando ir um trabalho de colaboração. E aqui é o time de alunos, né, o Nicolas está entrando agora no doutorado, a dupla JJ aqui, Jerry Everton e João, estão concluindo a graduação em breve, né? E aí tem o pessoal que está entrando agora no curso, tá? Então tá numa fase inicial ali das iniciações científicas, mas o Rafael, a Yasmin, a Priscila e o Heitor, tá? Tem também a Lara, né? Que acabou de entrar no grupo. Realmente foi essa semana, não consegui nem mesmo uma foto, mas menciono aqui que Lara ela já entrou falando assim, professor, eu quero entrar no seu grupo, tá? O Tiquinano, né, que é o grupo da gente, né, e faz parte um pouco dessa questão de divulgação científica que o Patrick mencionou. Então, a gente trabalha não só nesse contexto de estabilidade modulacional, e a gente vai também no contexto de transporte eletrônico. Então, eu trago aqui o trabalho do... Tá ok, Lorena. Então, eu trago aqui o trabalho do Denilson, né, que a gente estudou aí o transporte de cargas em copolímeros, certo? E outro trabalho aí que a gente investigou, eu que agradeço aí o convite, Lorena, obrigadão. E aqui tem um outro trabalho do Denilson, tá? Que investigou uns sistemas tanto de rede quadrada como hexagonal, tipo grafeno, sujeito a campos magnéticos, para a gente identificar os níveis de Landau através da dinâmica dos elétrons, tá? Outra temática também do grupo, que é bastante ativa, que é o cenário de Quantum Walks. Eu até pensei em trazer uma perspectiva de Quantum Walks aqui, mas vocês estão bem representados aí na pós-graduação de vocês, né? Então, o professor Edgar Amorim, ele é um camarada aí ativo na área, né, que produz, né, bastante, né? E aí eu acho que vocês já conhecem bastante aí do tema, tá? Mas é um cenário de interesse, a gente tem aí alguns trabalhos nessa linha, trabalhos recentes aí, tá? Essa galera aqui basicamente trabalha com Quantum Walks. O Rafael está entrando agora na área de comunicação quântica, então o grupo sempre trabalhou com transporte e informação quântica, a gente quer agora colocar o pé na comunicação quântica, tá? E os meninos e as meninas aqui estão ainda, né? O Heitor, a Nara, a Lara, a Yasmin, a Priscila, a gente está ainda definindo os seus respectivos temas, certo? Agradecer também às agências de fomento, sempre muito importante, né? Não só o Instituto de Física e a UFAL, que eu faço parte, mas também tem o triângulo aqui, né, da agência local, que é a FAPEAL, a CAPES, CNPq,
o grupo Tiquinano e aqui o Queen, né? Então, a gente tem um vínculo atual aí com o Queen, não só pelo Anderson Buarque, mas também, recentemente, eu entrei lá no grupo do Queen, certo? Para contribuir também, está com a parceria. E no mais, gente, só fazer uma pequena propaganda aqui da Maceió, né? A terra que eu adotei, né? Então, como eu mencionei no bate-papo inicial aqui com o Patrick, né? Então, eu sou natural da Bahia, baiano é uma das pessoas, é um grupo que é bem bairrista, e a gente tem essa valorização da nossa terra. Eu vim para cá fazer pós-graduação e acabei conseguindo me inserir no corpo docente da instituição e adotei como minha terra. Amo a Bahia de coração, mas amo também Maceió, terra muito bonita, né? O pessoal também bastante hospitaleiro. Quem tiver oportunidade, venha nos visitar, não só pelas belas praias, mas também pela física, né? Então fica aqui o convite. E é isso, galera, que eu queria falar para vocês. Passo agora a palavra para vocês fazerem perguntas. Muito obrigado pela apresentação, professor. Aqui a gente está com o João. Se o João tiver alguma pergunta, senão eu vou fazer que eu tenho umas perguntas. O João, que é meu companheiro de Mecânica Quântica 2, a gente está vendo interação de Hubbard agora, então é bem interessante. Professor, eu vou fazer uma... pode falar lá, João, desculpa, te cortei. Desculpa, a gente não está conseguindo escutar seu áudio. Ué. Então, qualquer coisa. Acho que sim, acho que não está funcionando o microfone. Qualquer coisa digita no chat. Qualquer coisa digita no chat, a gente tenta responder. Mas, enquanto isso, professor, eu sei que a gente tem uma predileção quando a gente está falando quando a gente está falando de computação quântica, de preparar estados, para preparar um estado uniforme, né? Uhum. Então, vocês já pensaram nessa questão de preparação de estado uniforme, pensando nessa questão de computação e informação quântica? Exatamente, Mas vocês têm pretensão de estudar trabalhos, por exemplo, de estados gaussianos ou outros tipos de distribuições não uniformes? Temos sim. Temos, na verdade, o nosso tema ao longo do tempo, ele quase sempre ele vai nessa linha de preparação de estados não uniformes, e a gente busca justamente fazer uma investigação, né, de como esse sistema tende a evoluir. Sim. Eu só trouxe um olhar um pouco diferente, era falar assim, ao invés de olhar o transporte em si, era olhar eu tenho um sistema que ele chegou, que seria sensível a alguma perturbação, tá? Mas sim, é um tema de interesse, né, em caminhadas quânticas. É um ponto central que a gente sempre, né, vem abordando, tanto olhar as características de transporte e formação de estados, como também a questão de emaranhamento, nessa perspectiva que você indicou. Tá. E outra coisa que eu tenho de correlação, que a gente está dando uma estudadinha aqui, é nessa questão do autoaprisionamento, né? Uhum. Quando a gente fala de autoaprisionamento aqui, a gente muito tenta nessa linha de produzir uma memória quântica de um estado. Então a gente analisa, por exemplo, a fidelidade do estado e tudo mais. Você tem alguma proposta para esse tipo de autoaprisionamento que acontece nesse estado de vocês? Esse aqui é um cenário fotônico, né? Então, nesse cenário específico fotônico, a ideia da gente foi mostrar que eu consigo focalizar toda a informação que foi inicialmente distribuída em todos os guias, eu consigo criar um mecanismo em que eu focalizo toda essa informação em um único sítio. Entendeu? Entendi, E aí, entendi. dimensional, por exemplo, essa distribuição ela vai ter um comportamento, uma distribuição tipo secante hiperbólica ao quadrado, que é um Bright Solomon. Sim. Tá? Mas numa perspectiva de memória mesmo, a gente, né, observa, primeiro, que a não linearidade nessas configurações você consegue fazer com que o seu sistema sustente aquela informação durante um bom tempo. Uhum. Certo? Então, poderia sim ser aplicado numa perspectiva de memória.
Pô, bem interessante. Eu vi alguns tópicos bem próximos do que a gente está estudando aqui, essa questão de autoaprisionamento. O Rafael Vieira, que é outro companheiro de laboratório, ele também está estudando, que está no pós-doutorado. Ele, infelizmente, não pôde comparecer hoje, ele queria, mas está com problema com um familiar doente. Mas essa questão de autoaprisionamento é um tema de interesse dele agora. Pô, bacana. Muito legal a apresentação, muito interessante os trabalhos desenvolvidos. Gostei bastante. Foi um trabalho de doutorado bem feito, né? Foi o Luciano que trabalhou aí firme e forte, fazer o mapeamento desses diagramas, que foi a parte realmente assim que não foi fácil. Eu imagino, era exatamente nisso que eu estava pensando, no diagrama de fase ali, e muito maneiro. Eu estou trabalhando agora um pouquinho com essa questão de distribuição de estados uniformes, e a gente está fazendo essa questão de correção de estados uniformes. Uhum. Então, você começa com um estado, por exemplo, aleatório. Quais os processos que eu tenho que fazer dentro da caminhada quântica para transformar numa distribuição uniforme? Uniforme. Então. A gente está dentro desses estudos aí, e eu acho que é bem legal você ter esses parâmetros, né? Porque a distribuição que vocês tiveram seria mais para uma caminhada quântica contínua, né? Uhum. Exato. Aí a gente está trabalhando para o discreto, mas o próximo passo é trabalhar para o contínuo também. Acho que a gente pode ter alguma coisa bem interessante então, de analisar dos trabalhos de vocês. Porque essa questão da inserção do ruído, mas ele se autocorrigir é muito legal, né? Se autocorrige, exatamente. Impressionante. Mais Então, alguém? e vem pode trocar figurinha depois aí. Podemos. Foi exatamente nisso que eu pensei. Eu vou estar fazendo uma viagem agora de intercâmbio para a China, lá da CAPES, durante o mês, mas quando voltar, eu já vou mandar e-mail já. Pronto, maravilha. Maravilha. Porque quando voltar já vai terminar esse trabalho e seria muito interessante dar continuidade para a parte contínua. João, Lorena, se quiserem fazer alguma pergunta. Então, acho que seria isso, professor. De novo, agradeço de coração pela sua disponibilidade, pela sua atenção. E qualquer coisa que precisar aqui da UDESC, nós estaremos atendendo. Maravilha, não? Eu agradeço aí o convite, a oportunidade de estar com vocês. Então, aí, o contato tá aí, né? Em caso de dúvidas de parcerias, aí, trocar umas figurinhas, pode entrar em contato. Aí eu estou até devendo um contato aí ao Edgar, né? A gente já teve a oportunidade, ele apresentou aqui no grupo da gente, em um seminário já, e na época eu estava com algumas demandas e achei, eu falei, depois a gente conversa, porque eu fiquei com medo de não conseguir atender a perspectiva. Aí a dinâmica, né, da gente é não linear, então a gente vai sendo engolido, né, tanto alunos como professores, né, a gente vai sendo engolido pelas demandas do momento, mas eu sei que é uma pessoa, né, me parece uma pessoa muito bacana, bom de trabalho, e aí, quem sabe, a gente pode, eu estou devendo esse contato a ele, para a gente começar a fazer um trabalho aí também. Não, perfeito. Novamente, muito obrigado. Eu gravei a apresentação, não tem problema, né? Não tem problema, não. Depois, certo, para usar internamente nos nossos grupos de Quantum Alchs e tudo mais. Show de bola. Show de bola. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos que participaram. Valeu. Até mais. Valeu, um abração. Tudo de bom para você. Tchau. Tchau. Tchau, Lorena. Tchau. Valeu. Parabéns, professor. Até mais. Valeu, Fred. Obrigadão aí.